De nós abrirmos a palavra do Senhor mais uma vez, nessa noite, para refletirmos nela, nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando a nossa igreja diante do Senhor, como nós fazemos semanalmente, dominicalmente, e também aproveitando esse momento para nos prepararmos para o momento onde nós iremos ouvir a palavra do Senhor pregada aos nossos corações. Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar ao nome do Senhor, vamos orar em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, iremos orar nesse momento. Senhor, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa noite. Desta vez, ó Deus, com um desejo, Senhor Deus, especial de nos colocarmos diante do Senhor como servos teus, como filhos teus. Nós, ó Deus, reconhecemos que nesse mundo nós enfrentamos diversos desafios que muitas vezes vão desafiar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos que nesse mundo o Senhor nos ajude a perseverar na Tua Palavra, perseverar nos Teus mandamentos, perseverar na esperança do Evangelho. Sem sombra de dúvidas, ó Pai, uma das áreas onde mais nós enfrentamos dificuldades é a área da família e do casamento. Ó Deus, nós vivemos num mundo onde cada vez mais o casamento é visto como algo supérfluo, algo que não deve ser encarado como permanente, mas sim algo que um dia existe e no outro dia não. E nós reconhecemos que pela Tua Palavra, Deus, essa visão está errada. E nós somos desafiados, não só pelo mundo, mas principalmente pelos nossos próprios corações, a lutar, ó Deus, pelo casamento e pela visão bíblica da família. Porque a verdade, ó Deus, é que no nosso coração nós somos tentados a dar lugar ao nosso pecado e muitas vezes guiar, Senhor Deus, as nossas palavras e atitudes na família e em relação ao casamento para longe do Senhor. E a consequência muitas vezes é que as nossas famílias sofrem por causa do nosso pecado. Nós reconhecemos isso, nós te pedimos perdão e pedimos, ó Deus, que o Senhor ensine a Tua igreja, a cada um de nós, o valor do casamento, o valor do testemunho cristão no lar, na família. Que o Senhor, Deus, abençoe a nossa igreja para que tenhamos casamentos saudáveis, famílias saudáveis. Que o Senhor também possa abençoar os nossos irmãos que são casados com descrentes, com aqueles que não professaram sua fé, que são incrédulos. Pedimos que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, no dia a dia, para que em nome do Senhor Jesus Cristo eles possam dar testemunho do Senhor e que pelo testemunho deles os seus cônjuges sejam ganhos, mas que eles possam perseverar no Senhor, sabendo que o primeiro compromisso que eles possuem é contigo e não o compromisso do casamento. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, abençoa a Tua igreja e nessa noite, ó Deus, nos ensina mais a respeito da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, te pedindo pela igreja, te pedindo pelos jovens, por aqueles que ainda irão se casar, ó Deus, para que nessas coisas, Senhor Deus, eles possam colocar o Senhor como centro, o Senhor, a Tua Palavra como centro, para que eles possam tomar decisões sábias e agradáveis ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o nosso noivo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nessa noite, agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições nessa carta e por isso nós iremos abrir mais uma vez no capítulo 7 dessa carta. 1 Coríntios, capítulo 7. E desta vez nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 10 desse capítulo até o versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, nós iremos fazer a leitura a partir do capítulo 10 a partir do versículo 10, até o versículo 16. Primeira Coríntios 7, a partir do versículo 10 ao 16, assim diz a palavra do Senhor. Escute com fé, com atenção, o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim: Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ele não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus, buscando a graça para compreender as palavras do Senhor. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, e rogamos ao Senhor graça. A Tua palavra nos ensina a respeito do casamento, do divórcio, da família. Pedimos graça do Senhor para compreendermos o que ela nos diz e assim nos colocarmos diante do Senhor em obediência e submissão. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o IBGE divulgou recentemente um dado referente a 2023 sobre o número de registros de casamento e de divórcio no Brasil. E o que o IBGE divulgou é aquilo que nós já temos visto na prática, né? Uma tendência de diminuição dos casamentos formais, né? Casamentos no civil, né? E o aumento recorrente do número de divórcios. Os casamentos registrados caíram e o número de divórcios aumentou quase 5% no Brasil em 2023. E essa é uma tendência que permanece. O número de casamentos cada vez mais diminui e o número de divórcios cada vez mais aumenta. E só no ano de 2023 foi contabilizado 440 mil pedidos de divórcio no nosso país. Esses dados, irmãos, constatam aquilo que nós vemos na nossa prática, né? Que o divórcio tem cada dia mais se tornado algo comum. E isso fruto de uma diminuição da valorização do casamento. Cada vez mais se valoriza menos o casamento e, por causa disso, o número de divórcios inevitavelmente aumenta. Nós vivemos em dias onde o casamento muitas vezes é considerado como uma prisão, é considerado como algo que nos priva da liberdade da vida solteira, e nesses casos, né, as pessoas entendem a vida solteira como uma vida muitas vezes depravada, né, uma vida de vários parceiros ou parceiras. E em tudo isso, irmãos, nós vemos princípios contrários à palavra de Deus. O que nós olhamos quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios é uma situação muito parecida com essa, é um contexto muito parecido com esse. Na cidade de Corinto, assim como hoje, o número de divórcios era grande e o divórcio era comum. E ao contrário do que era costume em outras regiões naquele momento, naquela época, era comum não só o divórcio dos homens em relação à mulher, mas também o divórcio das mulheres em relação aos homens. E diante desse desafio, Paulo escreve à igreja de Corinto. E na verdade nós temos observado que desde o capítulo 5, Paulo tem tratado sobre esses assuntos ligados à vida da igreja na prática, ligado ao casamento e até mesmo problemas ligados à sexualidade da igreja. Nós vimos logo no início do capítulo 5 que Paulo tratou aquela questão muito pesada na igreja de um homem que tinha uma relação amorosa com a mulher do seu próprio pai. Vimos como Paulo condenou isso e como Paulo falou da necessidade de correção desse homem e correção da igreja que conhecia a situação, mas que não havia feito nada. Nós vimos também que Paulo ele vai lidar com outros problemas na área sexual, e isso vai mostrar que esses problemas não eram só de uma pessoa, de um homem na igreja. Pelo contrário, muitos na igreja tinham problemas nessa área e viviam de forma inadequada nos seus relacionamentos. Até que em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai tratar especificamente a respeito do casamento, da vida solteira e dessa relação. Isso por causa das próprias perguntas dos coríntios. Como nós vimos na semana passada, no domingo anterior, a igreja de Corinto já havia escrito para Paulo.
A primeira carta de Coríntios que nós temos em mão, na verdade, não é a primeira carta. Paulo escreveu uma primeira carta, a igreja de Corinto respondeu essa carta, e agora Paulo escreve uma segunda carta, que para nós é a primeira, porque nós não temos acesso àquela que foi efetivamente a primeira. Mas nessa carta que os coríntios escreveram para Paulo, eles levaram várias dúvidas. E muitas dessas dúvidas, ou algumas dessas dúvidas, estavam ligadas ao casamento. E como nós vimos, irmãos, essas dúvidas muito provavelmente estavam associadas ao modo de pensar daquela cidade. E naquela cidade nós temos dois extremos muito comuns. Nós temos o extremo da imoralidade sexual, e isso era um problema para os casamentos, era um problema para a igreja, e Paulo vai tratar disso, já tratou disso. Mas existia também um segundo problema, que aparentemente existia na igreja de Corinto, e aí a gente percebe como a igreja é complexa aqui. O segundo problema é que muitos irmãos entendiam que o corpo não tinha tanto valor assim, que a parte mais importante do ser humano não era o corpo, mas sim a alma, mas sim o espírito. Era isso que importava para Deus. Então, se de fato o que importa para Deus é o espírito, tudo aquilo que está ligado ao corpo, comer, beber, as relações íntimas do casamento, essas coisas não têm valor. Na verdade, essas coisas até mesmo atrapalham na santificação. Isso é um pensamento muito comum ao longo da história. Inclusive, a gente percebe homens que se afastavam da sociedade, faziam dietas restritas, se afastavam do casamento com essa ideia de que aquilo que é praticado no corpo atrapalhava a vida espiritual. E parece que esse tipo de raciocínio existia dentro da igreja, de tal maneira que os próprios irmãos chegaram à seguinte conclusão: não é bom que o homem toque em mulher. Em outras palavras, até pessoas casadas estavam evitando as relações íntimas com seu próprio cônjuge com essa justificativa, de que eles precisavam se santificar ao Senhor e que as relações íntimas no casamento eram um problema para a vida de santificação. Diante dessa dificuldade, Paulo escreveu duas coisas. Primeiro, Paulo disse: olha, vocês estão equivocados nisso. O casamento é uma bênção de Deus e é um instrumento de Deus para ajudar vocês na santificação. Porque quando vocês evitam as relações íntimas no casamento, vocês se submetem às tentações de Satanás. E vocês se esquecem que o casamento é um instrumento de Deus para livrar vocês das tentações. E Paulo nos diz uma segunda coisa. Paulo nos diz: olha, a vida solteira, para aqueles que foram chamados para essa vida, também é uma bênção de Deus. E aí Paulo vai exaltar aqueles que são solteiros, né? Quando ele diz: eu gostaria que todos fossem solteiros como eu. E aí Paulo fala da perspectiva do reino de Deus, né? Paulo está dizendo: se todos fossem solteiros como eu sou, certamente todos poderiam contribuir mais para o reino de Deus. Então Paulo está dizendo: irmão, se você é solteiro e você sente que Deus lhe chamou para isso, dedique-se ao Senhor, porque para o reino de Deus você tem um potencial muito maior do que quem é casado. Então, depois disso, Paulo agora vai tratar sobre uma terceira questão que os irmãos vão levantar, que é a questão justamente do casamento e do divórcio. Porque se os irmãos entendiam que as relações íntimas no casamento eram um problema, a consequência parece ser que muitos estavam pedindo o divórcio dos seus maridos, especialmente aqueles que eram casados com não crentes, estavam pedindo o divórcio para servirem melhor ao Senhor. E Paulo então vai tentar corrigir essa má compreensão. Hoje nós vamos ver que Paulo vai lidar com um dos assuntos mais difíceis da carta, não é? Que é a respeito do casamento, do divórcio. Essa é uma passagem um pouco complexa e eu peço aos irmãos que tenham paciência e que prestem atenção nela. E nós iremos, com a graça do Senhor, entender que o apóstolo Paulo nos lembra mais uma vez que o propósito de Deus para o casamento é a união até a morte. Nós vamos ver em dois momentos isso. Primeiro, Paulo vai tratar do casamento e divórcio entre crentes, e depois Paulo vai tratar do casamento e do divórcio entre um crente e um descrente. O primeiro princípio que nós iremos aprender, então, é que o Senhor é contra o divórcio. Basicamente, o Senhor é contra o divórcio. Veja os versículos 10 e 11, que nos dizem assim: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa.
A pergunta, irmãos, aqui de Paulo parece estar relacionada àquilo que havia sido falado anteriormente. Se os irmãos observarem os versículos 8 e 9, vão perceber que Paulo está falando dos solteiros nos versículos 8 e 9. E ele fala daqueles que são solteiros e diz, olha, se vocês são solteiros e vocês entendem que vocês foram chamados para isso, permaneçam solteiros. Não se casem, porque vocês são úteis para o reino de Deus sendo solteiros. Mas logo vinha uma questão, e os casados? E Paulo responde, aos casados não ordeno eu, mas o Senhor. E o princípio é simples de Paulo aqui, a exortação de Paulo é simples, não se divorciem. E nesse momento, irmãos, nós lembramos que, por mais óbvio que possa parecer essa exortação, Paulo está lidando com aquilo que nós lidamos hoje. Uma sociedade que incentivava o divórcio, ou uma sociedade onde o divórcio era algo muito comum. E nesse sentido, a cidade de Corinto parece muito com os nossos dias. E é por isso que Paulo vai contra o costume da época. Paulo vai contra aquilo que é normal na época. E Paulo diz, não se divorciem. Essa exortação, irmão, serve tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Paulo vai falar das mulheres no versículo 10 e depois dos homens no versículo 11. A gente não sabe exatamente porque Paulo fala primeiro das mulheres e repete mais as mulheres do que fala sobre os homens, né? Sobre os homens ele só coloca o finalzinho do versículo 11, né? E que o marido não se divorcie da mulher. Talvez isso seja porque as mulheres levantaram essas questões, né? Talvez seja porque as mulheres tinham mais dificuldades nessa área. Nós não sabemos exatamente, mas Paulo vai ficar lidando com essa questão. Homens e mulheres. De qualquer forma, irmãos, o que nós vemos é que Paulo vai trazer um equilíbrio muito interessante sobre a mulher e o homem no casamento, ao contrário do que nós entendemos em outras sociedades. Mas nós vamos ver isso devagar. O que nós devemos entender é que Paulo faz questão de dizer que essa exortação, não se separem, não é dele, mas é do Senhor. Em outras palavras, irmãos, Paulo está mencionando aqui as instruções do Senhor Jesus Cristo. Ele está lembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, em Lucas, capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo exorta ao povo de Deus a não se divorciarem. E aqui é muito importante a gente entender, irmãos, que Paulo não está colocando a sua palavra como inferior à palavra de Cristo. Ele não está dizendo que a palavra dele é menos inspirada que a palavra de Cristo, ou que ele está dizendo algo diferente de Cristo. Não. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo já tratou desse assunto. Os irmãos estavam com dúvidas sobre o divórcio, sobre o casamento, e Paulo está dizendo, olha, talvez vocês tenham se esquecido, mas Jesus Cristo já tratou desse assunto. E o que eu vou dizer sobre esse assunto não é algo novo. O Senhor Jesus já tratou. E por isso não sou eu que digo, é Ele quem diz. Nós podemos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Marcos, capítulo 10. E eu peço que você abra nesse texto. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Nós vamos ler um pouco, mas eu creio que serve para ilustrar aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Paulo está nos ensinando aqui. Marcos 10, a partir do versículo 2. Marcos 10, a partir do versículo 2, diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Irmãos, essa é uma passagem ilustrativa daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o casamento e sobre o divórcio. E Paulo, então, está repetindo aquilo que o Senhor Jesus ensinou.
Nas palavras de Jesus e nas palavras de Paulo, o princípio é evidente. Deus instituiu o casamento para ser uma união permanente, enquanto marido e mulher estiverem vivos. E nesse sentido, o casamento é indissolúvel, como um vínculo que foi criado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Nesse sentido, o divórcio é contra a natureza do casamento. É contra aquilo que o próprio Deus criou. John Murray ele vai dizer que o divórcio é a quebra de um selo que foi gravado pela mão de Deus. E o mesmo Murray ele vai resumir da seguinte maneira: quanto à natureza do casamento, quanto à sua natureza, implica que o homem e a mulher estão unidos em uma só carne. Quanto à sua sanção, é divino. Quanto à sua continuidade, o casamento é permanente. A importância disso tudo é para mostrar que o casamento, por sua própria natureza e pela instituição divina, é idealmente indissolúvel. Nesse sentido, então, Paulo repete apenas aquilo que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. O casamento é indissolúvel, é um vínculo permanente, o divórcio é contra a vontade de Deus e o repúdio é um ato pecaminoso e proibido por Deus. Inclusive o profeta Malaquias, ao lidar com essa situação em Israel, vai dizer: Deus odeia o repúdio. Deus odeia quando um homem ou quando uma mulher abandonam o seu cônjuge. Malaquias vai deixar isso claro. Paulo está repetindo esse ensinamento aqui por meio das palavras do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, é importante lembrar que tanto Paulo quanto Jesus Cristo não estão lidando com todas as questões ligadas ao casamento. Jesus Cristo estava respondendo perguntas dos fariseus e dos discípulos, e Paulo estava respondendo a dúvidas da igreja. E é importante nesse sentido lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo falou e mostrou que existia exceções para o divórcio. O próprio Senhor Jesus Cristo nos lembrou em Mateus capítulo 19, e eu peço que você abra nesse texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 19, que por causa das relações sexuais fora do casamento, do adultério, o casamento ele pode ser dissolvido, não é? Mateus 19, versículos 8 e 9. Observe o que Jesus Cristo disse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que Jesus Cristo então ensina aqui, irmãos, é que sim, por causa de questões relacionadas ao adultério, por relações ilícitas, relações fora do casamento, o divórcio pode acontecer, é permitido, mas isso é uma exceção, e mesmo no caso da exceção, Jesus Cristo e Paulo não incentivam o divórcio, mas ele diz que pode acontecer. Mas lembre-se, isso é uma exceção e não a regra. A regra é o que Paulo está colocando aqui, que não deve existir divórcio entre homem e mulher que se casaram. Por isso que Paulo vai dizer, se alguém se divorcia, então, sem justo motivo, evidentemente, né? Paulo está tratando disso, ele não está tratando da exceção, mas da regra. Se alguém se divorcia, então, só está duas opções. Ou ela se arrepende e volta para o marido ou para a esposa, ou ela se arrepende e permanece solteira. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo ensina que aquele que repudia a sua mulher, aquele que abandona o seu marido e se casa novamente, está cometendo adultério com aquele com o qual se casou. E isso é evidente porque o novo casamento não pode, o registro civil não pode justificar o adultério. Não pode justificar a quebra do laço do casamento. O Senhor Jesus Cristo, então, irmãos, assim como Paulo nos ensina que o casamento tem um vínculo indissolúvel, permanente, não deve ser quebrado por nenhum de nós, a não ser em casos, como nós já colocamos aqui, em casos de relações ilícitas, mas como nós vimos, nós oramos para que isso seja exceções e que mesmo nesses casos nós oramos para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja restauração do vínculo.
E essas verdades, irmãos, precisam ser lembradas constantemente diante do cenário que nós encontramos hoje. Assim como Paulo, ele entendeu que era urgente ensinar essas coisas para a igreja, nós precisamos compreender que é urgente ensinar essas coisas hoje para nós. Com o número de divórcios cada vez mais alto, inclusive o número de divórcios está crescendo na igreja evangélica e inclusive crescendo entre pastores, nós precisamos lembrar, irmãos, como Deus é contra o divórcio, como Deus odeia o repúdio, como Deus deseja que os nossos casamentos sejam vínculos permanentes nos quais Ele é glorificado. Ignorar, irmãos, o caráter permanente do casamento traz prejuízos para nós, para as nossas famílias e para toda a sociedade. E por isso nós vemos muitas vezes a nossa nação sofrendo, e sofrendo muito, porque nós vemos famílias destruídas por causa do divórcio e assim por diante, né? É interessante que a gente tem tido um fenômeno muito estranho, né? Nesses últimos dias, promovido pelas redes sociais, que você consegue acompanhar a vida de outras pessoas melhor. E é muito comum que as pessoas acompanhem a vida de famosos, né? E nós temos visto como alguns desses famosos têm se divorciado vez por outra e como isso tem afetado, né, as pessoas que seguem eles nas redes sociais. E quando nós vemos esse tipo de divórcio, o que normalmente acontece são mensagens bonitas de que o amor permanece, de que a amizade permanece, de que foi apenas uma etapa da vida que foi vencida, que eles continuam amigos, que eles continuam juntos, que foi muito bom enquanto durou, e assim, eu não consigo entender isso, né? Se era bom, ninguém deixa o que é bom, né? Ninguém troca o que é bom pelo que é ruim, né? Então, todo esse tipo de mensagem, irmão, serve para mascarar a real natureza do divórcio. O divórcio promove dor, promove sofrimento. O divórcio quebra famílias, o divórcio quebra relacionamentos entre marido e mulher, evidentemente, mas também entre filhos e pais. E por isso nós precisamos constantemente voltarmos para a palavra do Senhor e lembrar do perigo de lidarmos com o casamento como algo supérfluo. Esse é o primeiro ponto de Paulo. O casamento é, sem sombra de dúvidas, um vínculo indissolúvel. Deus é contra o divórcio. O segundo ponto que nós vamos começar a observar a partir do versículo 12 é que esse é o princípio básico, o casamento é permanente, porém Deus deseja que nós vivamos em paz. Nós vamos entender isso melhor, porque agora Paulo vai falar de uma segunda situação, a situação de um crente que é casado com um descrente. Veja os versículos 12 a 14, o que nos diz. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. E aqui, irmãos, é evidente que Paulo muda de grupo aqui, né? No versículo 12 ele diz, aos outros eu digo, ou seja, ele está falando para um grupo, o grupo de crentes, e agora ele vai falar para um segundo grupo, o segundo grupo formado por crentes que eram casados com descrentes. E é interessante que Paulo, ao falar desse segundo grupo, ele diz, agora sou eu que digo, não o Senhor. E aqui, mais uma vez, Paulo não está fazendo a diferença entre o que ele ensinou e o que Jesus ensinou. A grande questão é que, quando Jesus ensinou sobre o casamento, Jesus não tratou sobre essa situação. Quando Jesus Cristo tratou sobre o casamento, ele tratou unicamente de uma situação. Crente casado com crente. No caso, judeu casado com judeu. Agora, Paulo está lidando com uma situação diferente, de um crente casado com um descrente. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Paulo não está dizendo que o crente pode se casar com um descrente, mas Paulo está lidando com a situação que era resultado da pregação do evangelho entre os gentios. Uma vez que Paulo pregou o evangelho na cidade de Corinto, uma vez que o evangelho foi pregado ali e que pessoas se converteram, o que aconteceu? Aconteceu o caso de famílias inteiras se voltarem para Cristo, o homem e a mulher
o homem e a mulher se voltarem para Cristo Jesus, mas também aconteceu casos do homem ser salvo por Cristo, mas a mulher continuar na sua incredulidade. E o inverso também. Aconteceu da mulher ser salva por meio da mensagem do Evangelho e o marido permanecer com o coração duro. E é por isso que Paulo vai ter que tratar agora dessa situação diferente. Nós vimos hoje pela manhã, quando nós tratamos a respeito do casamento de Isaac e de Rebeca, que Deus não permite o relacionamento com descrentes. Deus não permite o casamento com descrentes. Mas Paulo está mostrando aqui que uma vez que o crente está nessa situação, Deus tem orientações para a vida dele. Deus tem orientações para a vida desses irmãos. Os coríntios, então, deveriam ouvir, e nós devemos ouvir, o que Paulo está falando aqui com a mesma autoridade das palavras de Cristo. Porque agora Paulo está pegando o princípio que Cristo ensinou nos evangelhos e aplicando a uma situação que Jesus não tratou. Jesus deixou essa situação aqui para que os apóstolos tratassem. E Paulo está tratando aqui do que Jesus Cristo deixou para que ele tratasse. E aqui nós lembramos então que a pregação do evangelho alcançou novos povos, novas famílias, e muitas dessas famílias agora se encontravam divididas. Por quê? Porque um dos seus membros havia se voltado para Cristo. E a grande dúvida que pairava na mente desses irmãos era: e agora, o que a gente faz? Será que eu devo me separar do meu marido, porque agora eu creio num Deus diferente do Deus dele? Será que eu devo me separar da minha esposa, porque agora eu fui salvo pelo Evangelho? Lembre-se daquele contexto inicial que nós falamos, Existia dúvidas de que o relacionamento com um descrente pudesse contaminar o crente. E talvez irmãos tivessem sérias dúvidas, e alguns até estivessem já quase se separando com esse pensamento: eu sou crente, então agora eu não posso viver com alguém que serve a um outro Senhor, a um outro Deus, ou a outros deuses. E por isso Paulo vai dizer: irmãos, não é assim. A resposta de Paulo é surpreendente. E a resposta de Paulo, irmãos, é surpreendente principalmente pelo contexto da época. E aqui eu quero citar para os irmãos algumas palavras de um filósofo chamado Plutarco, e esse filósofo ele vai mostrar uma visão da época de que as mulheres deveriam servir os mesmos deuses que o marido servia. Veja o que ele diz, o que Plutarco diz. Veja, irmãos, isso aqui não é o que eu acredito, não. É só para mostrar o que a cidade de Corinto acreditava na época. Ele diz assim: a esposa não deve fazer amizades por conta própria, mas sim desfrutar da companhia dos amigos do marido. Veja, não sou eu que estou dizendo, mais uma vez é Plutarco, e ele vai continuar dizendo: os deuses são os primeiros e mais importantes amigos. Portanto, é apropriado que a esposa adore e conheça apenas os deuses em que o marido acredita e que se mantenha fechada a todos os rituais estranhos e superstições absurdas. Ou seja, o que Plutarco está dizendo era uma visão de muitos da época de Paulo. A esposa deveria adorar o mesmo Deus do marido. A esposa deveria adorar os mesmos deuses do marido. A esposa não tinha o direito de adorar outros deuses. Não deveria adorar outros deuses, ou ter outras superstições, praticar outros rituais que não aqueles que eram praticados pelo próprio marido. E é por isso que aquilo que Paulo está falando aqui é surpreendente. Porque Paulo vai trazer liberdade ao mesmo tempo que ele ensina a responsabilidade do crente. Ele vai dizer: não, nem a esposa nem o marido são obrigados a servir o Deus um do outro. Pelo contrário, vocês foram chamados para servir a Cristo. Mas isso não significa que vocês devem abandonar o marido ou a mulher que vocês têm, mesmo que eles não sejam crentes. E veja, Paulo faz questão mais uma vez de citar o caso do homem e o caso da mulher, não é? E é interessante perceber isso porque na cidade de Corinto era mais comum que as mulheres pedissem divórcio, mas quando nós pensamos no judaísmo, por exemplo, as mulheres não tinham direito de pedir divórcio. Quando se pedia divórcio, era apenas o homem que pedia divórcio. Mas Paulo está aplicando para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem. E está mostrando: nem a mulher, nem o homem deve se separar do seu cônjuge descrente. A instrução de Paulo, então, corrige esse equívoco. E Paulo mostra que a conversão não deveria levar ao divórcio. Nessa situação, então, o princípio de Paulo é: se o cônjuge descrente, se o cônjuge incrédulo não deseja o divórcio, o crente deve permanecer casado. Essa é a instrução básica de Paulo. Se o crente, então, ele
está casado com alguém que não é crente, ou seja, os dois casaram na incredulidade, os dois não conheciam a Cristo, eles ouvem a pregação do Evangelho, um deles crê, é salvo por Cristo Jesus, ele não deve pedir divórcio, ele não deve se separar, ele deve permanecer casado. E no versículo 14, Paulo vai nos dar algumas razões para isso, para essa instrução. E aqui Paulo começa dizendo, ao contrário do que a igreja poderia pensar na época, que não era o crente que era contaminado pelo descrente, mas era justamente o oposto. O descrente era santificado pelo convívio do marido ou da esposa crente. Lembra que essa era a preocupação dos coríntios? A preocupação dos coríntios era, eu agora sirvo a Cristo, eu agora fui salvo pelo Evangelho, se eu continuo casado com alguém que não é crente, eu vou me contaminar com essa pessoa. Eu não vou poder servir a Cristo da forma que eu deveria. E Paulo vai dizer, não, irmãos, vocês estão enganados, não é isso que acontece, é o contrário. Não são vocês que são contaminados pelo descrente, é o contrário, vocês que são luz de Deus na vida dos seus maridos ou das suas mulheres. Vocês santificam os seus cônjuges. E aqui, irmãos, é evidente que Paulo não está falando da santificação no sentido da obra da salvação de Cristo Jesus, que nos santifica, que nos ajuda na luta contra o pecado, não é? Ele não está falando dessa morte para o pecado e nova vida com Cristo. Esse tipo de santificação só é experimentada por aqueles que são salvos por Cristo, por aqueles que creem verdadeiramente. Então nós cremos que o descrente só pode experimentar dessa santificação por meio da fé em Jesus. Mas o que Paulo está falando aqui é que o marido ou a mulher que não é crente, ela é, ou ele é, abençoado pela convivência com o marido ou a esposa crente. Pelas orações, pelo testemunho, pelas ações, Deus abençoa o cônjuge descrente por amor do crente. E nisso, irmãos, Paulo está nos ensinando que nós podemos crer que as nossas orações pelo nosso casamento, pelo nosso marido, pela nossa esposa, o nosso testemunho, a nossa vida, as nossas ações têm o poder de abençoar, de santificar, de separar o nosso marido e a nossa esposa, que não é crente, mas agora é separado para receber essas bênçãos. Tem capacidade de abençoá-los grandemente por causa da graça do Senhor. E essa é uma mensagem, irmãos, sem sombra de dúvidas, de esperança para a igreja de Corinto e para nós. Porque ao contrário do que a igreja poderia imaginar, não é o descrente que contamina o crente, é o crente que abençoa o descrente. Por isso, se você é casado com alguém que não é crente, certamente você enfrenta lutas por causa disso, creia que o seu testemunho abençoa. Creia que o seu testemunho, as suas orações fazem diferença. Creia que as suas ações fazem diferença. Creia que o seu testemunho faz diferença, abençoa e santifica. Inclusive, Paulo vai atrelar a isso uma segunda razão. Os nossos filhos não são impuros, mas são santos. E essa é uma consequência inevitável, né? Muitos poderiam pensar, olha, se eu continuo casado com alguém que não é crente, que não crê em Jesus, se eu tiver um filho com ele, esse filho vai nascer impuro. Paulo está dizendo, não, é o contrário. Se você tem filho com alguém que não é crente, esse filho é santo por causa da sua fé. Esse filho é filho da aliança, mesmo que apenas um dos pais creia em Cristo Jesus. Ele é filho da aliança e ele vai receber os benefícios da aliança. Ele vai ser batizado como o filho de pais crentes, dos dois pais crentes. Ele vai ser motivo de oração da igreja, ele vai ser motivo de oração do pai ou da mãe que é crente. Ele vai vir para a igreja, ele vai receber a pregação do evangelho, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir as orações e ele vai ser abençoado, ele vai ser santificado por isso. Obviamente, irmãos, o status dele é diferente do status do cônjuge, né? Porque o cônjuge ele é adulto, ele responde por si. A imagem aqui é que a criança ela ainda não responde por si, ela não tem responsabilidade por si, está debaixo da responsabilidade dos seus pais. Mas o ponto mais importante para Paulo aqui é nos ensinar que a vida e o testemunho do crente têm o poder de abençoar o lar, tem o poder de abençoar o nosso lar. Mesmo que você viva num lar onde pessoas não são crentes, onde as pessoas não são crentes, você pode crer que as suas orações, o seu testemunho, a sua vida de fé
faz diferença, santifica, abençoa, transforma vidas. É lógico, Paulo vai nos ensinar daqui a pouco no versículo 16 que nós não podemos ter certeza se os nossos maridos ou esposas serão salvos, mas nós podemos ter certeza que eles serão abençoados por causa da graça de Deus sobre nós. E aqui a gente pode lembrar de vários exemplos na Bíblia disso, né? Lembra, por exemplo, de José, que foi morar na casa de Potifar, e o texto bíblico nos diz que Deus abençoava Potifar por causa de José. Há o texto também que fala sobre Abraão. Quando Abraão foi para o Egito, Deus fazia mal para Faraó por causa de Abraão, porque Deus tem esse poder de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor por causa da sua graça sobre nós. Creia que a sua vida pode ser e se você crê em Cristo e vive o testemunho da palavra de Cristo, uma bênção para o seu lar. Mesmo que o seu marido ou a sua esposa não sejam crentes, mesmo que os seus filhos não estejam na igreja, as suas orações, o seu testemunho, a sua vida tem influência na vida deles. Por isso, continue orando, continue perseverando, continue crendo na graça de Deus através de você, para que a sua família de fato possa ser transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Veja agora que nos versículos 15 e 16, então, Paulo vai aconselhar diante de uma terceira situação. A segunda situação foi: você é casado com alguém que não é crente, mas ele deseja viver com você. Agora Paulo vai lidar com a terceira situação. Você é casado com alguém que não é crente e ele não deseja viver com você. Veja o que Paulo vai dizer nos versículos 15 e 16. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? E aqui, irmãos, Paulo está lidando com essa situação. Se um cristão está em um casamento com um incrédulo e esse incrédulo deseja o divórcio, o crente não deve brigar ou resistir. E aqui nós lembramos mais uma vez do contexto que Paulo está falando aqui, não é? Paulo está falando no contexto onde pessoas ouviram a pregação do Evangelho, foram salvas, e alguns foram salvos e outros permaneceram na dureza do seu coração. E Paulo está dizendo: se você ouve o Evangelho e você é salvo por Cristo, e você conta isso para o seu marido, conta isso para o seu cônjuge, e então ele diz: eu não quero mais viver com você, você não compartilha mais da mesma vida que eu, você agora tem outro estilo de vida, você agora vai para a igreja, eu não gosto de ir para a igreja, você agora não sai mais para as festas, e agora eu quero continuar saindo, enfim, eu não quero mais ver com você. Se isso acontecer, Paulo diz: deixe. Não brigue, não resista, porque Paulo vai dizer: nem o marido e nem a esposa crente estão presos aos cônjuges incrédulos quando eles desejam se separar. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós não somos escravos do vínculo do casamento se o nosso cônjuge não quer continuar com ele. O casamento, irmãos, não deve ser preservado a qualquer custo. Isso é interessante. O princípio básico o casamento é indissolúvel e nós devemos preservá-lo enquanto depende de nós. Mas uma vez que não depende de nós, nós não devemos fazer aquilo que nós não podemos fazer para preservar o casamento. Nós não devemos fazer aquilo que nós não somos chamados a fazer. E aqui Paulo diz: existe algo que é mais importante do que o casamento, que é a paz. Deus lhe chamou para viver em paz. Em paz com Deus e em paz com o próximo. E aqui, irmãos, eu creio que, assim, não só eu, né, outros pastores, outros teólogos entendem que aqui se enquadra os casos de violência, né, de violência no lar. Né? O que Paulo está nos ensinando é que o casamento não deve ser mantido quando uma das partes deseja a separação, mas o que deve permanecer é o vínculo da paz, o que deve permanecer é a paz. Ou seja, uma mulher, por exemplo, que sofre violência no lar, ela não é obrigada a continuar com seu esposo. Por quê? Porque ela é obrigada a seguir a paz de Cristo. E nesse sentido, quando o marido ele bate na esposa, por mais que ele não tenha saído de casa, ele já abandonou o casamento. Porque ele já não trata a esposa com o respeito de esposa, ele já não convive com a esposa como uma esposa.
Nesses casos, é evidente que houve um abandono. Um abandono presente, porque ele continua presente, mas já houve um abandono. E Paulo nos diz, nesses casos, nem o homem, nem a mulher é obrigado a manter o casamento. É obrigado a manter o vínculo. Por quê? Porque uma das partes já abandonou. A mulher não é obrigada a manter o casamento quando há prejuízo para a sua própria vida e para a sua própria saúde. Não só isso. Eu diria que ela não é obrigada como ela não deveria. Porque Cristo nos ensina, Paulo nos ensina, que nós devemos buscar a paz e não brigar e resistir pelo casamento. Uma questão, então, que é feita sobre esse texto, né, é se o novo casamento seria permitido. E aqui nós vemos duas situações, irmãos. A primeira situação é que Jesus Cristo diz: o divórcio é permitido em caso de relações sexuais ilícitas. Paulo vai acrescentar uma segunda situação que Jesus Cristo não tratou, mas Paulo trata. Ele diz: o divórcio também é permitido em casos de abandono, quando uma das partes abandona o seu cônjuge. E a pergunta é: nesse segundo caso, é possível um novo casamento da parte inocente? Paulo não é claro sobre isso aqui. Paulo não diz exatamente isso, mas eu creio que há boas razões para entender que sim, o novo casamento é permitido em casos de abandono do lar para a parte inocente. E aqui nós podemos citar pelo menos dois argumentos para isso. Primeiro, que de acordo com a tradição, tanto dos judeus como dos gregos, o divórcio implicava em liberdade para o novo casamento. E se Paulo estivesse falando de um divórcio que não permitia novo casamento, eu creio que Paulo seria claro. Ele dizia: você pode deixar, mas você não pode se casar novamente. Paulo não falou isso. Fica claro que quando Paulo diz: você não deve ficar sujeito, parece que há uma liberdade para que o cristão que foi abandonado, ele se case novamente. Segundo, é que a palavra que foi traduzida aqui por ficar sujeito ou ligado ao marido é a mesma que é utilizada no versículo 39. Você pode olhar o capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 39, que ensina que Paulo considera que as mulheres casadas estão ligadas ao marido enquanto o marido vive, como nos diz lá em Romanos capítulo 7. Ou seja, o princípio é o mesmo. As mulheres estão ligadas ao marido enquanto ele vive, e aqui Paulo utiliza a mesma raiz da palavra para falar sobre essa sujeição, quando ele diz que a mulher não está mais ligada ao marido quando ele a abandona dessa forma. Ou seja, me parece que Paulo está dizendo que nos casos de abandono, a mulher ou o marido ele pode seguir com um novo casamento como se o primeiro cônjuge houvesse morrido. Não existe mais o vínculo de casamento, não existe mais a obrigação do vínculo de casamento. Mas o ponto principal, irmãos, de Paulo aqui é que os crentes não devem se flagelar, sofrer, se martirizar porque a esposa ou o marido desse crente querem abandonar. Pelo contrário, Deus nos chamou para viver em paz, não em brigas, em confusões, em guerras. Se você está num lar onde há brigas e confusões, onde o cônjuge quer abandonar você e você continua brigando para manter o casamento, saiba que Deus não lhe chamou para isso. Deus não lhe chamou para brigas, para confusões, para guerras. Deus lhe chamou para viver em paz. Se o seu cônjuge deseja lhe abandonar por causa da sua fé ou por outras razões, deixe ir. Deixe ir. Esse é o chamado de Deus, não para viver em brigas, mas para viver em paz. Thomas Schreiner vai resumir da seguinte maneira: Deus chamou os crentes para estarem contentes e encontrarem alegria e paz nas circunstâncias em que se encontram. Nós não somos chamados para encontrar a verdadeira alegria no casamento. Nós somos chamados para encontrar a verdadeira alegria em Deus. A nossa alegria não depende do casamento ou não. A nossa alegria depende do Senhor no qual nós vivemos. E por isso Paulo nos diz: é melhor viver em paz. E Paulo então conclui esse assunto com duas perguntas retóricas, que nos mostram a nossa situação dentro do casamento. Paulo diz: mulher, você pode garantir que o seu marido seja salvo? Marido, você pode garantir que sua mulher seja salva? Que será salva? Não. Nenhum de nós tem poder para salvar o nosso marido ou a nossa esposa. E por isso nós não devemos manter um casamento na esperança de que Deus irá salvá-los quando há, de fato, um desejo obstinado do abandono. Antes de nós, irmãos, concluirmos, eu gostaria apenas de trazer algumas reflexões
finais para nós. Primeiro, irmãos, eu gostaria de lembrar a respeito da importância do casamento e, como nós já vimos pela manhã, a importância de nós ensinarmos isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, os nossos jovens. Eles precisam aprender a respeito da seriedade do casamento. Eles precisam aprender que o casamento não é brincadeira, é um vínculo perpétuo, é um vínculo contínuo, indissolúvel durante essa vida, que só a morte deve encerrar o vínculo do casamento. Segunda coisa que nós devemos lembrar, irmãos, é que nós devemos zelar pelos nossos casamentos. Sejamos nós casados com crentes ou sejamos nós casados com descrentes. Nós somos chamados por Deus para zelar pelo nosso casamento e fazer com que ele possa ser vivido para a honra e glória de Deus. Nesse sentido, irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos dar ajuda uns dos outros e nesse sentido nós precisamos insistir. Não, se você está passando por dificuldades no seu casamento e todos nós passamos algum tipo de dificuldade, no casamento, não existe nenhum casamento perfeito, todos nós brigamos, todos nós temos diferenças, todos nós discutimos e assim por diante, mas se você passa por dificuldades reais no seu casamento, dificuldades que você não consegue superá-las sozinho, busque ajuda do pastor da igreja, dos presbíteros, não deixe para procurar ajuda somente quando a desgraça está feita. O que a gente vê, infelizmente, é que as pessoas procuram o conselho, procuram os pastores, procuram aconselhamento somente quando a tragédia foi instaurada. Não permita isso na sua vida. Nos sinais de dificuldade, nos sinais de necessidade, procure ajuda, procure a oração dos seus irmãos, procure a ajuda dos pastores, do conselho, procure alguém que possa abrir a palavra de Deus, lhe orientar, orar por você, lhe aconselhar. Não deixe que o seu casamento sofra até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias, para que você então tome a atitude de procurar alguém. Isso inclusive serve para aqueles que estão pensando em divórcio ou em algo nesse sentido. Busque a orientação da palavra de Deus. Não busque a orientação do que os amigos podem dizer no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Busque o que a palavra de Deus ensina. Para que não aconteça situações como nós já vimos por aí, de um homem que ele abandonou a primeira esposa, ou seja, cometeu um pecado, mas depois ele foi excluído da igreja, foi disciplinado, mas depois ele casou com uma outra mulher, se arrependeu do pecado e se apresentou para o pastor. E agora, pastor, o que eu faço? O que a gente faz, né? Ou ele permanece casado e a primeira esposa nunca vai ter mais o casamento dela, ou ele deixa que está agora e volta para a primeira esposa, enfim. Certamente ele não vai deixar a esposa que ele está agora para voltar para a primeira, porque seria um terceiro divórcio, seria um segundo divórcio, né? E certamente Deus não gostaria de mais um divórcio. Mas a questão é, muitas vezes nós só procuramos o conselho da palavra de Deus quando nós já estamos numa situação terrível. Nós precisamos então buscar a ajuda do Senhor para os nossos casamentos, para os nossos lares, quando é mais urgente possível, quando é mais cedo possível, melhor dizendo. Que o Senhor, de fato, irmãos, nos ajude a lembrar que o propósito de Deus para o casamento é a união até a morte. Que esteja em último lugar no nosso coração qualquer desejo, sentimento de divórcio, para que os nossos casamentos possam permanecer. Todos nós vamos ter dificuldades na convivência, todos nós vamos ter dificuldades na vida em conjunto, mas nós somos chamados por Deus a perseverar. Perseverar em oração, perseverar na nossa família, crendo que o Senhor é glorificado no nosso casamento, até mesmo quando nós somos casados com descrentes. Deus santifica, Deus abençoa e Deus nos ajuda. E que Ele, de fato, irmãos, nos ajude para que os nossos casamentos possam cumprir o seu propósito de ser uma união até a morte de Cristo. Até a nossa morte, perdão. Para que Cristo seja glorificado em nós e na nossa união. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, nessa noite mais uma vez. Entendendo, Senhor Deus, que nós precisamos nadar contra a maré, Senhor Deus, desse mundo. O que nós aprendemos no mundo é que o casamento é supérfluo, que o casamento não tem valor, que nós podemos nos divorciar e nos casar quantas vezes desejarmos. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina princípios tão diferentes. Nós somos chamados a permanecer no casamento. Nós somos lembrados que o casamento é um vínculo indissolúvel, criado pelo Senhor.
mas a Tua palavra, Deus, também nos ensina que nós somos chamados para a paz. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que são casados com crentes, para que marido e mulher possam resplandecer a beleza e a glória do Evangelho, do amor de Cristo pela Igreja, para que o mundo possa ver a beleza dos nossos lares, do nosso casamento e assim glorificar o nome do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, também aqueles nossos irmãos que são casados com descrentes. Que o Senhor os anime, os fortaleça todos os dias, que eles sejam lembrados de que pelas orações, pelo testemunho, pela vida deles, o marido ou a esposa é santificado e os filhos são santos por causa da fé deles. Que o Senhor, Deus, possa abençoá-los, para que eles possam ter sabedoria na conduta deles, crendo que é o Senhor quem salva e não eles. Que o Senhor, Deus, possa abençoar os nossos jovens, para que eles se preparem para o casamento no tempo adequado, no tempo devido, e que eles saibam, Deus, escolher no Senhor e se casar no Senhor, como a Tua palavra nos ensina. Abençoa nossas famílias, abençoa a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.